Já. Boa tarde, colegas. Meu nome é Marina Costa, sou bacharel em Serviço Social, sou branca, meu cabelo é preto, está amarrado num coque de rabo de cavalo, estou sem nenhum tipo de maquiagem, estou usando uma blusa azul escura, florida, e hoje o meu grupo é com a Caroline Barros, e eu vou passar para ela a fala. Boa tarde, meu nome é Caroline Barros, sou pedagoga, meu cabelo é cacheado, na cor preta, volumoso. Estou usando uma blusa verde claro e um batom vermelho e hoje vamos entrevistar a professora mestre Sheila Budi, e qual vamos direcionar a pergunta: que ferramentas o profissional da educação pode utilizar a partir de parâmetros da neurociência com alunos autistas? Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher de 58 anos, sou branca, tenho os cabelos crespos na altura dos ombros, grisalhos, eu uso óculos, estou com uma camiseta cinza num ambiente claro. Como é que eu concebo essa questão da neurociência, as ferramentas que podem ser aplicadas na atuação junto a pessoas com transtorno do espectro autista? Quero chamar a atenção para vocês da necessidade de nós, educadores, conhecermos as estruturas cerebrais como interfaces da aprendizagem, né? Para que esse processo todo de desenvolvimento, ele não seja interrompido enquanto um fenômeno biológico, né? O nosso cérebro, ele é todo entrelaçado, ele todo é encadeado. Então, quando a gente vem estudar a neurociência para perceber a importância do uso dessas ferramentas para o desenvolvimento das práticas em sala de aula, para compreender as dimensões cognitivas, as dimensões motoras, as dimensões afetivas e sociais, no redimensionamento desse sujeito com transtorno do espectro autista, ou melhor, das práticas junto a esse sujeito, né? É um sujeito aprendente, como todos os demais, e das formas de como as nossas práticas podem interferir nos ambientes em que nós atuamos e aonde esses sujeitos também, que têm transtorno do espectro autista, estão. Então, rotineiramente, o que eu costumo usar? As estratégias pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem ou de ensinagem que atuem nas transformações neurobiológicas desse sujeito para a produção da aprendizagem, para a fixação do conhecimento na estrutura cognitiva da mente dessa pessoa, porque, geralmente, embora nós desconhecemos totalmente o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso como um todo, esses dois entes, né, eles funcionam na esfera educacional melhor quando nós adotamos estratégias enquanto ferramentas que estabelecem essa relação entre os princípios da neurociência, sobre como o cérebro aprende, né, e as estratégias que podem ser criadas na sala de aula. Então, o que pensar enquanto essas ferramentas? Aprendizagem, memória, emoções, elas estão sempre interligadas, e elas são ativadas pelo processo de aprendizagem, inclusive nessa interligação. Então, a aprendizagem, ela deve ser vista como uma atividade social. Esse é um dos primeiros aspectos, porque a questão da interação social é um dos fatores que está desabilitado ou mal habilitado, digamos assim, na pessoa com transtorno do espectro autista. Então, esses alunos, nós precisamos usar estratégias que possibilitem para esses sujeitos também discussão de tópicos. Esse ambiente, ele precisa ser um ambiente tranquilo e, ao mesmo tempo, encorajador, para que esse sujeito ele possa manifestar as suas ideias, sendo ele verbal ou não verbal, ou melhor, oral ou não oral, né? Daí a gente precisa considerar nessas situações quais são as ferramentas que o próprio sujeito dispõe para essa sua manifestação, porque é a partir disso que nós vamos organizar o nosso fazer pedagógico, né? Que a gente está tratando aqui de educação. Lembrar outra estratégia, né, que o nosso cérebro, eles tem uma modificação que é uma modificação fisiológica e que também se modifica estruturalmente pelo resultado das experiências que nós vivenciamos. Então, o que eu adoto para isso? Aulas que são aulas práticas, né, em que qualquer aluno, né, possa exercitar com exercícios físicos mesmo, com movimentação, com se deslocar em pequenos grupos, ou com aquele colega com quem ele tem mais afinidade, para que ele possa fazer associações entre as experiências
prévias que ele tem e as experiências que estão sendo proporcionadas para ele dentro desse entendimento atual. Então, eu sempre acredito que a movimentação, ela é necessária para que esse educando com TEA, a partir do próprio corpo, experimente essa alteração, essa reestruturação cerebral e, consequentemente, no seu modo de funcionamento, né? E isso também impacta nos demais colegas. Outra coisa que a gente sempre precisa lembrar, o nosso cérebro, ele tem períodos, né, alguns períodos que são ótimos, que a gente chama de períodos sensíveis, né, e para certos tipos de aprendizagem, e esses períodos, eles não se esgotam, mesmo quando a gente se torna adulto, e não é diferente da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, uma estratégia, uma ferramenta possível é ajustar as expectativas e os padrões de desempenho que nós temos em relação às características de aprendizagem desse sujeito, tanto as características etárias deles, quanto as características específicas de estilos de aprendizagem que eles demonstram, porque a gente tem diversos estilos de aprendizagem, alguns de nós temos uma aprendizagem que é pragmática, outras são mais o estilo que precisa se concentrar, enfim, nós temos diversos estilos de aprendizagem e precisamos identificar qual é o estilo desse nosso educando. Então, para que dentro desse período, essas temáticas, essas características, elas sejam pensadas para as nossas unidades temáticas dos conteúdos disciplinares, que eles sejam integradores dentro dessas possibilidades que o sujeito nos apresenta. Outra coisa que eu considero que é uma estratégia, uma ferramenta, né, para isso tudo, é a questão da plasticidade cerebral, né, a plasticidade neuronal, melhor dizendo, que é o que a gente chama de sinaptogênese, sinaptogênese, que é essa maior densidade sináptica que acontece e que o cérebro, ele não prevê exatamente quando isso acontece. Então, ele vai demonstrar essa maior plasticidade neuronal a partir de uma capacidade mais generalizada de aprendizagem, e aí nós precisamos estar atentos a isso. Então, esses educandos, eles também precisam se sentir detentores, né, que eles comandam essas atividades e os temas que são relevantes para as suas próprias vidas, ou seja, nós precisamos verificar o que é significativo para esse educando, como para todos, né, mas a gente está falando aqui do autismo. Então, quais são as aprendizagens, as atividades que são significativas, que são relevantes para as suas vidas? Então, essas atividades pré-selecionadas, com possibilidade de escolha, inclusive, das tarefas que serão desenvolvidas, elas aumentam a responsabilidade desse aluno com relação à sua própria construção de conhecimento. Então, eu acho que essas são algumas das estratégias, ferramentas da neurociência que nós podemos pensar, para além de outras. A gente precisa também considerar que existem diversas áreas do nosso córtex cerebral que elas são simultaneamente ativadas no transcurso de uma experiência nova, né? O tempo todo a gente está com isso acontecendo. Então, à medida que a gente vai aprendendo, essas áreas, elas são ativadas. Então, que estratégia é possível pensar enquanto uma ferramenta para essa situação? Permitir reflexão sobre o que está sendo proposto, sobre o contexto da vida real e onde isso pode ser aplicado nesta nova informação, de forma que essa informação ela se ancore na compreensão que ele já tem, o conhecimento prévio, né? Ele precisa de uma ancoragem para poder ser aplicado. Então, à medida que o cérebro ele vai evoluindo para perceber e gerar novos padrões, à medida que a gente vai testando hipóteses, a pessoa com TEA também vai testando as suas hipóteses a partir dos seus conhecimentos prévios e das novas relações que são estabelecidas. O nosso dever, nossa função enquanto educadores é proporcionar ocasiões para que esse aluno expresse esse conhecimento. Como? Através da habilidade que ele demonstra. Né, habilidades matemáticas, lógico-matemáticas, habilidades linguísticas, embora muitas vezes elas estejam em defasagem nesse sujeito, habilidades das artes visuais, através de música, de dramatização, através de movimentação, enfim. Essas ferramentas todas, elas também passam por ferramentas físicas que a gente pode citar como exemplo, as ferramentas digitais. Muitas pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma habilidade
bastante pronunciada com relação ao uso das tecnologias digitais. Então, juntar todas essas possibilidades que eu já citei com as tecnologias digitais de informação e comunicação, acho que é um cenário promissor, né, que revela uma relação entre educação e a área da saúde, que tem a ver com a neurociência, né, e que ela possa contribuir para a educação no processo de construção do conhecimento desse sujeito e no nosso próprio conhecimento, né? Porque nessa troca, nessa relação com o outro, nós também nos reinventamos, nos modificamos e criamos outras estratégias, outras possibilidades que também vão reverter para esse sujeito, assim, num movimento que é infinito e contínuo. Eu acredito que essa é a principal ferramenta que nós temos, a ferramenta da empatia, de nos dispor ao outro, de perceber as habilidades desse outro, perceber também quais são as dificuldades que ele tem, para então conduzir os nossos fazeres educacionais. É isso. Obrigada. Professora, muitíssimo obrigada por tanto conhecimento e tanta informação em apenas 10 minutos. Foram muito proveitosos, eu tenho certeza que os alunos vão adorar a sua fala. Ai, tomara, Marina, porque, assim, é um tema bastante amplo, né, a gente falar sobre essas ferramentas e tudo, e condensar, assim, podia ter feito uma cola, né? Mas foi perfeito.